E aí, galera? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Semente, muito prazer. Mais um EP aí para vocês. Olha, semana tá legal, semana tá bacana. Como vocês estão? Estão bem? Tranquilos? Espero que todos estejam bem. Muito boa noite. Recados que eu dou sempre antes de começar essa live turbo. Se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, beleza? E se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo, tá? Para dar aquela força e aquela moral. Uma outra coisa que eu preciso falar aqui, que é muito importante, está rolando aqui no canal a campanha do Cafofo do Black, que ajude o Cafofo a continuar existindo. Estamos fazendo uma vaquinha digital para ajudar no setup do canal, ajudar o canal. Quem participar dessa campanha vai concorrer a sorteio de sorte de camisetas e canecas do canal. Quem quiser entender um pouquinho mais da campanha, saber o regulamento, o link está fixado aqui no chat ou o link está aqui na descrição, tá bom? Dá uma boa noite para a galera que está chegando aqui. Já estou vendo que está chegando uma galera. Grande Pri, Bosque Sagrado, Humberto, Medeiros, Neto, Ubirajá, boa noite a todos. Eu sei que vai chegar mais gente aí que sempre chega, tá bom? Nossa convidada especial, vocês conhecem, Meire Costa, da espiritualidade, projeção astral, e a gente vai trocar uma ideia disso, coisas que vocês já curtem aqui no canal, né? Vocês já estão acostumados. Vamos bater um papo com ela da hora. Bora resenhar, que eu sei que vocês gostam, e é isso. Vou puxar ela aqui, gente. Luciano, brother, boa noite. Grande Me, boa noite. Oi, Semente, boa noite. Muito obrigado, hein, por você ter aceito. Eu que agradeço o convite, bem legal. Que isso. Participar, na verdade, do Cafofo, achei bem legal essa ideia, cada um no seu Cafofo. Cada um no seu Cafofo. Tempos de pandemia, né? Então, não tem muito jeito. E já era pra gente ter feito, hein, May? Lembra? Pois é. Uhum. É que você ficou com um problema lá atrás, mas deu certo. Deu certo. Ainda bem que rolou. E você tá bem? Como tá as coisas? Tá tudo tranquilo, tudo tranquilo? na paz. Eu acho que foi na época que eu tive uma crise renal, foi? Nem sei. Deu um negócio na sua boca. Ah, foi lá atrás, né? Nossa, faz tempo isso. Tem tempo lá atrás, foi herpes zoster. E foi do nada, tava tudo certinho, se fosse bem. Tudo certo, foi. Meu, aconteceu um lance, vamos ter que remarcar. E você ficou ruim, né, meu? Durou mais de uma semana, não durou? Ficou. Porque eu nunca tinha tido, né? Foi uma coisa do estresse mesmo. Aí eu fui estudar, fui ver que é o vírus da catapora que fica incubado aí na gente. Aí, de repente, por algum motivo. Mas você nunca tinha pego catapora? Foi não, justamente o herpes zoster ele dá nas pessoas que já tiveram catapora. Né? Quem teve catapora lá na infância, aí você fica com o vírus, aí ele fica incubado e um belo dia, uma situação de estresse, alguma coisa baixa na imunidade, aí ele se manifesta, mas aí ele já se manifesta como herpes zoster. Né? Então, ele geralmente ele pega um nervo, ele pegou aqui a boca, eu ainda fiquei até com umas marquinhas, ainda tá. Caramba! O negócio é tenso. Tenso, hein? Tenso, eu lembro. Se você me desculpa, mas não vai rolar. O negócio tá brabo. Não tinha como. Acontece, nas melhores famílias, é isso mesmo. A gente se bobear, meu amigo. Eu acho que você nunca ia esperar um negócio desse, né? Mas é assim, a gente você começa a perceber, né? Eu acho que quando você se conhece um pouquinho, é justamente isso é legal de você estudar um pouquinho a espiritualidade e tal, você entende tudo, os avisos vêm.
Verdade. Aí você tem que se cuidar. Se você não se cuida, vai enrolando, a coisa acontece mesmo, né? Principalmente energeticamente, você se torna mais frágil e aí não tem jeito. Não, eu sei que logo depois disso você ficou numa correria aí que você começou a fazer o curso, né? Uhum. Aí misturou tudo. Aí você falou, ixi, gente, o negócio tá louco aqui. E tem a Assim, obra para ajudar. é tenso, mas é na correria mesmo, tem que ser, não tem jeito, a gente vai levando, vai. E assim, as coisas acontecem justamente para a gente aprender a administrar, né? As situações, o estresse, tudo. Então, faz parte do game, por Faz aí. parte do. É isso, falou tudo, faz parte do game, não tem Né? como. Ô, meu, eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço para todo mundo da espiritualidade, que como ela chegou na sua vida. Como você teve os primeiros olhares assim, né? Então, Dela. o que eu falo é assim, eu vim de família, a minha mãe era da Umbanda, então lá em casa era normal isso, de um lado. Meu pai não acreditava em nada disso, então era meio confuso a situação lá, porque assim, ele não acreditava e quando a minha mãe se manifestava em casa com os guias, ele achava que ela precisava de tratamento psicológico. Eita, nós. Então eu cresci nesse climão aí de não ir. E desde menina que eu sabia que tinha alguma coisa diferente que acontecia comigo, que eram essas saídas do corpo, que eu conseguia me ver dormindo, eu tinha amigos invisíveis, né? Eu conseguia ver os guias que a minha mãe trabalhava, então, à noite. E aí eu sabia que tinha alguma coisa diferente, então cresci com essa coisa da espiritualidade, mas escondendo, que eu não queria ser médium, eu não queria trabalhar, eu não queria participar de nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que tinha algo muito forte. E aí eu fui morar sozinha muito cedo, uns 18 anos mais ou menos, e aí eu morando sozinha, as projeções cada vez mais constantes. Porque aí sim eu tinha o meu espaço, né? E parece que a coisa aflorou bem. E aí eu comecei a ficar com medo, achando que fosse coisa da minha cabeça, que aquilo fosse invenção, que nada daquilo. Eu fiquei uma boa parte da minha vida muito dividida entre acreditar, né, e achar que era realmente algum distúrbio psicológico, psiquiátrico ou qualquer coisa assim. Então, eu só consegui entender que era algo, vamos dizer, normal, quando eu conheci o Valdo Vieira. Que aí o Valdo Vieira, que é o pai da projeciologia, para quem nunca tinha ouvido falar, ele trabalhou durante muitos anos com o Chico Xavier, que aí eu acredito que muita gente já conheça. Né? Ele escreveu vários livros com o Chico Xavier, mas aí chegou um ponto que ele quis se separar do Chico para trabalhar em cima da projeção astral, da projeciologia. E ele fundou, ele tem até fez uma cidade praticamente em Foz do Iguaçu, né, a Cognópolis. Então, ele fez todo um trabalho em cima do estudo da consciência, da projeção da consciência. E aí, quando eu conheci o Valdo Vieira, eu digo, bom, existe realmente algo além, então, existe a espiritualidade, né, Sim. existe o plano espiritual e existe essa questão de você poder acessar esse plano espiritual sem precisar morrer. Você estando vivo, você consegue. Então, juntei as duas pontas e de lá para cá eu vim caminhando aí dentro do conhecimento. Passei algum tempo dentro do espiritismo mesmo, né, da doutrina de Kardec, me ajudou muito até para poder entender vários processos. Depois me desliguei, teve um período que eu fui evangélica, e depois, mas a maior parte do tempo foi dentro do kardecismo mesmo. E não frequentei a Umbanda assim direto, mas respeito muito a Umbanda, conheço bastante coisas da Umbanda também. E aí depois me desliguei das religiões e fiquei nesse meu trabalho aí do YouTube, onde eu já tem 6 anos mais ou menos que eu coloco as minhas experiências para ajudar as pessoas também, né? Para Legal. conseguir entender um pouco mais disso. Ô, Man, você falou que você passou pela evangélica, né? Uhum. Você acha que sendo evangélico a pessoa consegue fazer projeções? Tô falando assim, conciliar na cabeça dela dentro. Você acha que um evangélico aceitaria se projetar? Olha, depende da igreja, né? Depende da visão até do próprio pastor,
não diria nem se da igreja, do pastor, porque a gente já tem igrejas, e eu recebo muitas pessoas evangélicas também, que conseguem alcançar que a projeção astral ela não tem nada a ver com religião. Ela não é um processo mediúnico, ela é um processo fisiológico, é um processo que nosso corpo tem essa capacidade. Agora, a gente pode usar essa ferramenta para um processo mediúnico, se você quiser. Então, dependendo da sua religião, se você acredita que você pode se comunicar com, que não tem problema nenhum, que isso não é coisa do demônio, que você pode se comunicar com os espíritos do lado de lá, você vai usar essa ferramenta para se comunicar com espíritos do lado de lá. Agora, se você, dentro da sua religião, você acha, não, isso é coisa do demônio, mas você acredita que, de repente, um anjo do Senhor possa vir se comunicar com você através de uma projeção, então os espíritos que estão do lado de lá, eles vão ser bonzinhos, vão se vestir de anjo para poder conversar contigo, passar mensagem sem te assustar. Te assustar, então, verdade. É assim que funciona. Então, assim, já tem muitas igrejas que já abriram um pouco, expandiram a mente para o lado até da própria física quântica, né, que já entendeu que nem tudo que está do lado de lá, do lado dos espíritos, é uma coisa ruim, porque a gente vem de muito, acho que de uma concepção já muito antiga de que a gente fala de mundo dos espíritos, a gente pensa sempre em demônios, né, coisas ruins. Então, eu acho que já tem igrejas que já estão ampliando, já está vendo que é real essa comunicação com o lado de lá e que a gente se comunica justamente com aquilo que a gente sintoniza, onde entra a física quântica. Né? Então, eu acho isso bacana. E eu recebo muita gente, inclusive no meu curso, tem pessoas evangélicas que quiserem entender melhor sobre a projeção. Porque a Bíblia tem, inclusive, várias passagens. Em algumas passagens onde se fala que foi levado em arrebatamento aos céus, não sei o quê, foi levado em espírito. Então, aí agora já estão comendo, isso aí tem algo a mais. Então, vem explicar, né, o que é. Vem explicar. E você lembra, suas primeiras projeções, como foi? Eu não tenho lembrança da primeira projeção, porque como é desde pequenininha que eu consigo sair, eu não tenho, assim, uma... talvez assim, essa foi a primeirona. Não, porque foi uma coisa natural. Né? Eu conseguia assim, sair de noite, eu era sonâmbula, então muitas vezes eu, dentro do meu sonambulismo, eu ficava confusa na minha cabeça de criança também, que eu não conseguia entender como é que eu me via na cama, me via saindo, mas aí eu tinha um amigo espiritual, eu ia dizer que era um amigo, né? E que me ajudava ali nessas saídas. Então, não tem uma marcante, assim, dizer foi a minha primeira saída, né? Porque foi sempre desde pequenininha. Então, cresci com isso. Já é bom que você vai crescendo e vai acostumando, né, May? Vai acostumando, E aí você não vai tendo aquele... Eu vejo que muitas pessoas, quando eu converso com a galera aqui, com os convidados da projeção, e a galera do chat, tem muita gente que tem bastante medo ainda. Né? E tem muita gente que tem medo e tem saídas involuntárias, né? Não adianta nada ter medo, que vai sair do mesmo jeito. Vai sair do mesmo jeito. Oi. Pode falar. Sim. Não, e o que ajuda a gente a não ter medo é justamente o conhecimento. É quando você estuda. Eu nunca tive medo. A verdade, assim, eu sempre me senti segura naquilo. Né? Desde quando pequena, eu não tinha medo. Não tinha medo de nada. Eu não lembro de eu ter sentido medo de estar saindo. É lógico que quando a gente passa por uma catalepsia, é meio assustador. A gente acha que, sei lá, que está morrendo naquele momento. Né? Algumas situações você sente um certo pânico, mas como era um processo comigo que foi algo natural e ao longo, né, do meu crescimento, eu não consigo, assim, entender, até entendo, eu não consigo ter essa sensação do medo pela projeção. Eu sempre achei, até quando eu consegui entender o que era, aí mesmo que o medo acabou totalmente. Então, por isso que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Né? Então, quando eu passo hoje em dia por uma catalepsia, lógico que, em princípio, você tem uma reação natural do seu corpo, né? De descarga de adrenalina, aquilo tudo, porque você está preso ali numa situação, você passa aquele susto.
Mas quando eu volto, eu não fico com medo do processo, do fenômeno. Eu sinto, às vezes, o medo no processo, mas não do processo. Entendeu? Entendi. Homem, e eu pensando aqui e lembrando, porque quando somos mais novos, então, temos mais paralisia no corpo que adulto, quando a gente é adulto. Eu costumo falar que a catalepsia e o sonambulismo, isso eu sei que tem muita gente boa e estudioso que não concorda muito não, mas eu vou falar pela minha experiência, tá? Eu digo que tanto o sonambulismo quanto a catalepsia são projeções bugadas, com defeitinhos, incompletas, tá? Então, o que acontece? Quando a gente é mais novinho, que a gente ainda está desenvolvendo o processo de saída, porque para você sair lúcido, você tem que estar vamos dizer assim, uma frequência certa vibracional no seu corpo. É aquela frequência. O Wagner, no outro dia, estava em um dos podcasts, do Wagner Borges, para quem não conhece, que para mim atualmente é um dos maiores realmente pesquisadores, é professor. Ele estuda muito sobre isso. Ele trabalhou muito tempo com o Valdo Vieira também, foi aluno do Valdo, depois trabalhou com ele. E ele estava falando que ele, em projeção, falaram para ele da frequência, um som certinho, que é aquele som quando é como se fosse assim, aquela frequência quando toca na mente dele, ou é a frequência da saída lúcida, sabe? É uma vibração, é um som, um ritmo, uma vibração certinha que facilita isso. E eu entendo ele perfeitamente, também concordo. A gente tem a frequência certa para sair. Então, acho que quando a gente é novinho, a gente está desenvolvendo isso. Desenvolvendo. Então, É meio que um teste, né? Vamos dizer assim, quando é novo, você vai. Assim, não, o teu corpo vai se adaptando, né? Você está crescendo, todo o teu organismo está crescendo e se adaptando, está se moldando nesse crescimento. E aí, essa saída, muitas vezes, o que acontece no sonambulismo? A sua consciência já está acoplada lá no corpo astral, tanto que você enxerga tudo do lado de lá. Você, quando está sonâmbulo, você está vendo o mundo astral. Mas toda a tua coordenação motora, a tua parte motora ainda está conectada no teu corpo físico. Então, você dá o comando lá com a sua mente para o teu corpo astral agir, mas quem responde é o corpo físico. Por isso que eu falo que é uma projeção com defeitinho. Ainda não foi totalmente desacoplado todos os comandos e ancorados lá no corpo astral. Você ainda tem alguns filamentos ligados porque quando a gente sai em projeção, o que acontece? Cada filamento energético do nosso corpo se desprende, está lá formando lá no corpo astral, não é isso? A sua consciência se desprende também. Como isso tudo vai desprendendo, você vai soltando do teu corpo físico, esses filamentos se juntam e formam um só, que é o famoso cordão de prata. Né? Mas aí eles formam aquele cabo, vamos dizer, que te liga Sim. ali no outro corpo, aonde a tua consciência está acoplada naquele corpo e dá todo o comando para aquele outro corpo, que passa a ser o veículo de manifestação da sua consciência. Né? Teu corpo físico está aqui, o teu veículo agora passa a ser o corpo astral. Só que nesse processo de você soltar, cada célula desse teu corpo aqui tem que se juntar nesse cabo para poder passar para o lado de lá. E no sonambulismo, como talvez você ainda não esteja totalmente pronto, todo o seu organismo ainda não esteja já preparadinho, uma parte vai, uma parte desliga e outra não. Por isso que o comando ainda fica. Você dá o comando lá naquele veículo de manifestação, quem responde é aqui, que ainda está ligado pelo cordão de prata, e os filamentos necessários para o comando ainda não foram desligados e passados para lá. Eu vejo assim, de uma forma simples, tá? Passando para você. Não, mas tem a ver. Tem a ver isso que você está falando. E na catalepsia é justamente o contrário. A catalepsia você ainda não voltou totalmente, ou você não saiu totalmente também. E aí o que está acontecendo? A sua mente ainda está acoplada, muitas vezes no teu corpo físico, você passa o comando e quem responde é o corpo astral. Por isso que você está deitado e você fica, eu preciso levantar, e você faz a força danada e de repente você desprende e quando olha,
você vê a tua mão em perispírito levantando. Acho que já aconteceu com muita gente assim. Isso mesmo, mesmo. Aí você vê aquela mão, você se assusta, às vezes eu virei um espírito, eu morri, porque você se vê em espírito. É porque você está ainda, ou já saiu uma parte, ou você está voltando e não voltou totalmente, e o teu comando motor ainda está no teu corpo astral. A tua mente está aqui, nesse corpo, já está aqui a tua consciência. Mas os comandos ainda não foram todos transferidos. Conectados, né? Conectados. Então isso. É só isso. Por isso que não, é boa que a sua explicação é mais simples, dá para entender legal. E eu lembro que quando eu era menor, vamos colocar aí, de 10 a 14 anos, eu tinha muita paralisia. Muita. E aí eu fui ficando maior e ela foi, né? Vai ficando sumindo. Mais amena, vai sumindo. Mas com 10 anos, direto. E atualmente, assim, eu sinto que quando eu estou em desequilíbrio, elas voltam a acontecer. Se eu estiver muito estressada, se eu tiver para ficar doente, se eu tiver algum desequilíbrio no meu corpo físico aqui, aí acontece a catalepsia. Parece porque uma parte do corpo não está desligando, é aquilo que eu falei, de você estar totalmente madurinho, totalmente vibrando, todas as suas células têm que vibrar na tal frequência. E, de repente, ou por você estar em desequilíbrio, ou você está com alguma doença, algo que você não esteja bem naquele momento, aí acontece a catalepsia. Isso estou falando comigo, tá? Já é um sintoma. Quando eu estou em catalepsia, eu já observo que eu digo, caramba, eu realmente, ou eu estou muito estressada, ou aí até acontece, às vezes, de eu ter uma queda de imunidade e acontecer como aconteceu aí, de manifestar o herpes zoster. Então, por isso que, assim, o autoconhecimento é fundamental. E quando você aprende todo o processo, a projeção astral é legal porque é uma forma até de te dar sinais na tua vida do lado de cá, de um monte de coisa. Da hora. Geralmente que tipo de técnica que você usa? Nenhuma. Nenhuma? Apenas só sai. Eu não faço projeções voluntárias, tá? Já fiz vários exercícios, testes com o pessoal, até eu sempre falo do CEC, Centro de Estudo da Consciência, do Moisés Ezagui, que é em São Paulo. E assim, já participei de vários exercícios com eles, onde a gente criava algo mental, a gente se programava para sair e dava certo. Só que, assim, no decorrer da minha vida, eu fui entendendo que, e talvez por ser comigo um processo mais natural, eu deixo a coisa rolar quando tem que rolar, sabe? É muito raro eu pedir para sair, eu preciso ver. Só se eu estiver, assim, num aperto muito grande, passando uma situação complicada do lado de cá, que aí sim eu peço ajuda aos mentores, mas mesmo assim não faço técnica. Eu digo, gente, se eu tiver que sair para ver o que está acontecendo aí, então me mostra, porque eu não estou conseguindo entender o que está se passando do lado de cá, aí rola. Então, não tenho técnica. Inclusive, no curso, eu faço uma técnica com as pessoas, ofereço no final uma técnica que eu gravei, porque eu sei que as técnicas funcionam, auxiliam pra caramba. E eu acho assim, a pessoa que ainda não conseguiu sair, a técnica é legal, porque vai te dar a certeza que aquilo funciona, né? Sim. Mas não acho, até isso eu falo para os alunos, passou pelaquela experiência, confia nos mentores, sabe? Eu sei que muita gente fica naquela ansiedade, eu queria sair, então a técnica funciona, porque funciona, já foi testado por vários, e as pessoas conseguem realmente sair, né? Até o próprio Valdo fez vários estudos em cima disso, e conseguia levar os alunos dele também a sair, assim. Mas eu, sinceramente, eu acho que é legal a gente utilizar só nesse sentido. Eu contei para o Saulo, que ele veio aqui, que teve uma noite que eu estava dormindo, eu acordei e eu vi o meu filho sentado e ele estava dormindo. E aí ele falou, com certeza estava projetado. Com certeza. E eu falei, ele muito... só que ele não se deu conta, né? Não, e eu falei, mas ele tava dormindo, mesmo sentado, projetado. Ele falou, não, é normal. Falou que geralmente fica dormindo mesmo. Normal. Acho que criança, né?
Uhum. A maioria das pessoas às vezes sai e continua dormindo em corpo astral. Em corpo astral. É engraçado isso, né? É muito engraçado, meu. A É muito, maioria. é muito engraçado você ver o corpo ali dormindo e um sentado. É louco. Não, é louco, é louco. Quando você, nas suas saídas, geralmente você vai para onde? Assim, o que você vê? Porque assim, eu já vi várias experiências, né? Cada um tem um tipo de Uhum. experiência. A gente pode criar um alvo mental quando você está fazendo uma experiência dirigida, como eu já participei de algumas, eu consegui até Assis, na Itália. Era uma experiência que o Moisés estava hospedado lá na Itália, e aí ele colocou algo lá no quarto dele do hotel e a gente teria que ir lá e descobrir o que era. Então não tinha como a gente descobrir. E a gente ficou 15 dias para poder fazer isso. E você cria o alvo mental, você se programa porque eu quero ir assistir. Aí você consegue, no primeiro dia, você vê algo diferente. A gente relatava para os coordenadores que estavam lá o que a gente estava vendo. Né? Eu sobrevoei um lugar assim, assim, assim e tal. Aí eles iam e falavam, até o ponto de eu conseguir chegar. E muitas vezes a gente rememora meio a coisa confusa, porque eu consegui visualizar o número da porta do quarto que o Moisés e o Zagui estavam hospedado. Só que como esse número veio? Na minha projeção, eu peguei um livro e falei para a Érica, que era uma das coordenadoras do trabalho, eu disse, olha, tem que ler essa página do livro, ou mostrava a página do livro. E aí eu relatei isso, né? Quando eu voltei, relatei e tal. Aí falei, olha, Érica, eu tive uma projeção que eu te entregava um livro e abria na página tal. Ela disse, Meira, olha só. E ela tirou a foto da porta dele, disse, essa aqui é o número deles da porta, só que tinha um número invertido. Era um número grande, eu não lembro mais realmente. Era, sei lá, tinha um número lá na porta, tipo 307, e eu trouxe o 703. Tá? Entendi. É mais ou menos assim. Então, aí essas coisas vão validando. Você vê que realmente não tinha como a gente saber, né? Chegar lá e saber como, onde ele estava hospedado e outros detalhes assim que a gente vai validando. Então, é possível a gente criar um alvo mental. Mas outra coisa, eu costumo também deixar as minhas saídas são à vontade, né? Quando eu tenho que sair, e na maioria das vezes a gente sai por aqui mesmo. Sabe? Eu fico rindo que às vezes o Saulo fala que vai em Júpiter, vai não sei o quê. Eu digo, eu sou projetora de casa. Eu fico por aqui mesmo, entendeu? Vou para Júpiter, não. Júpiter é muito longe, né? Muito Puta rolê. longe, uma preguiça da peste, vai dar trabalho. Não, os relatos do Saulo é muito louco, meu. São doidos. Né? Muito Ele louco. realmente e o Saulo ele tem assim uma facilidade, ele anda muito pelo umbral, né? Ele traz relatos fortes lá do umbral. Né? E você chegou para lá já? Não, já fui algumas vezes, mas sempre estou acompanhada, estou sempre em trabalho, estou sempre com um grupo. Né? Os meus relatos de umbral é sempre assim, em situações que. Ou para. Estou sempre acompanhada. Eu não ando pelo umbral sozinha, não, porque eu sei que Tonhão pé de mesa costuma pegar todo mundo lá. Então não olho, não. Não pode dar um vacilo lá, né? Não. Lá não dá para Saulo vacilar. gosta. Saulo adora Tonhão pé de mesa. O Saulo gosta. O Saulo gosta. Ô, Meia, a gente vai conversando aqui e eu vou colocando a pergunta da galera também. Tá bom, pode pegar. Tá bom? Aí o Gu mandou uma aqui, ó, Gustavão. Realmente pergunta o que ela conseguiu de informação pela projeção do que vai acontecer no mundo. Você tem alguma informação disso? Então, um tempo atrás aí, até acho que um pouquinho antes de estourar essa guerra toda, eu fiquei bem preocupada, porque foi passado isso em projeção. Né? A visão de que aconteceria uma guerra, acho que tem vídeos aí no canal, até eu falando um pouco antes de isso tudo acontecer. Mas eu sempre, quando eles passam essas informações, eu acho legal, porque assim, eles deixam sempre bem claro que o futuro pode ser mudado a qualquer momento. A gente, às vezes, acessa o futuro lá porque é o que está acontecendo nesse exato momento. Então, no dia que eu fiz a projeção, que eu estive lá fora, dentro de uma reunião, eles conversando e tudo,
era no momento que os governantes lá, o presidente da Ucrânia, o Putin, sei lá, eles estavam arquitetando realmente aquilo. Então, aquele era o futuro, né, que estava sendo plasmado, e a gente viu que a coisa começou de uma forma muito violenta e depois foi abrandando. Então, essa coisa da gente vir e trazer informação do que é passado lá é muito relativo, porque a todo momento isso pode ser mudado, pode, né? Pode sofrer alteração. Então, às vezes, a gente tem acesso a essas informações, não é nem para assustar, para trazer medo para as pessoas, é para que a gente possa compreender um pouquinho mais como está a psicosfera, para que a gente possa fazer um trabalho melhor do lado de cá, entendendo o que está se passando do lado de lá. Não é uma questão de, porque é para prever o futuro, para acertar, porque não é essa a proposta, sabe? Entendi. Vou mandar uma outra aqui, da Hilda, grande Hilda, mascote do chat. Qual foi a melhor e a pior experiência com projeção astral? Ih, cara. Deixa eu ver. A pior, eu passei 2 situações com obsessores. E, assim, acho que uma que eu senti muito, muito, muito medo mesmo. Eu estava com problemas pessoais, então eu sabia que eu tinha. Que eu estava num período pessoal, vida pessoal. Eu sabia que as pessoas que estavam envolvidas não estavam vibrando coisas legais para mim, para minha família. Sabia, tinha consciência disso. E quando a gente sabe dessas coisas, o tempo inteiro a gente tem que se policiar, sabe? Porque as pessoas pensam negativo, fazem às vezes trabalho, pagando espíritos para perturbar mesmo, que a gente sabe que isso existe. E esses espíritos ficam próximos, querendo mesmo atormentar. E se você se mantiver num padrão legal, se você não ficar numa de ódio, de raiva, porque, aquela pessoa está fazendo isso, não sei o que e tal, você fica numa frequência mais elevada, onde eles vão te rodear, mas eles não conseguem te atingir. E se você começar a entrar numa de raiva também, você fica mano a mano com eles, que foi o que aconteceu comigo. Eu saí em projeção, porque às vezes você sai, se você estiver mais alto, eles não conseguem te ver. É como aqui, a gente está mais denso, eu posso estar com o espírito aqui do meu lado, ele pode até ser um espírito ruim, mas como ele está mais sutil, né? Ele é mais denso, porém dentro da dimensão dele ele é mais sutil do que eu sou mais densa, que eu estou aqui nessa dimensão. Então eu não visualizo ele. E a mesma coisa acontece do lado de lá. Muitas vezes a gente sai e a gente enxerga os espíritos que estão nos obsediando e eles não nos enxergam. Agora, se a gente estiver vibrando igual a eles, por exemplo, um cara que está com raiva, que quer vingança, que quer não sei o quê, se você sair nesse clima, você está mano a mano com ele. Então, numa dessas eu saí e eu vi o cara, estava no meu quarto e eu achei que eu era a cara, né? Eu digo, ele não está me vendo, não sei o quê. E ele estava bem me vendo. Ele estava bem me vendo. E eu senti a presença, na verdade, e quando eu saí, eu sabia que tinha, e pelo contrário, eu saí sabendo que eu ia encontrar algo ali no quarto, que não estava mais, o quarto estava escuro, então eu saí numa dimensão bem próxima do quarto, tudo escuro, e aí, de repente, eu senti a presença dentro do quarto, muito forte, né? E Nossa. aí, aquele momento que quando a gente tem muitas projeções, muitas vezes você confunde, eu estou acordada ou eu estou dormindo? Principalmente quando você sai nessa dimensão aqui, que é muito próxima, é tudo muito real, é reprodução fiel de tudo que está aqui. E aí no quarto, na hora, me bateu um medo muito grande, que eu disse, tem alguém dentro do quarto e é ladrão. Eu não consegui dissociar, não consegui lembrar que eu estava em projeção. Na minha cabeça, eu tinha acordado, tinha levantado. E aí, naquilo que eu pensei que era um ladrão, ao mesmo tempo eu já fiz aquela confusão com a projeção e são inimigos. O cara enfiou uma espada nas minhas costas. Caramba, que eu senti, ela transpassou todo o meu corpo. E quando transpassou, eu segurei aqui na frente e eu estava tão mano a mano com ele, na mesma frequência, que quando ela passou assim, ela cortou a minha mão também. Ele enfiou a espada com toda a vontade.
E eu senti, e foi, assim, é tudo muito rápido, muito real. Você está vivendo aquilo numa outra realidade. Então, eu até costumo separar o sonho da projeção, que o sonho, você muda a situação. Por exemplo, num caso desse, se fosse um sonho, eu poderia, não é uma espada, né? Eu tô lúcido, um sonho lúcido, tá? Quando a gente está num sonho lúcido. Eu ia pensar, não, isso é um sonho, isso não é uma espada. Eu podia plasmar o que fosse ali, né? Ou muda a situação, não, esse cara não existe. Na projeção, não. É tudo muito real. Você está vivenciando realmente aquilo numa outra dimensão. Então, você não tem poder de mudar as coisas. E por mais que você esteja lúcido, tu não consegue mudar a história. Não é uma historinha. É o que você está vivenciando. Está vivendo ali. Está vivendo. E aí eu comecei a rezar, e aí eu entendi tudo, porque quando você tem esse conhecimento, você volta, é tudo muito rápido. Semente é muito rápido, assim, a tua mente raciocina muito rápido, do mesmo jeito que raciocinaria aqui, né? São várias hipóteses, já voltei rezando, e eu fiquei uns dias com aquela dor cortando lá, ninguém descobriu. Olha, eu fiquei um bom tempo, porque depois eu tive que procurar ortopedista para ver o que era, não tinha nada, e não parava de doer. E aí, por incrível que pareça, só foi parar de doer uns dias depois, quando eu tive uma visita aqui também em projeção nos carinhas que vieram consertar isso. Então, é assim, as projeções, a gente passa pelas dificuldades às vezes, né? Mas se você tem estudo, se você tem entendimento, com tudo, isso para mim foi valiosíssimo. Primeiro porque eu entendi que tinha os inimigos ao meu redor e eu precisava me cuidar. E que se eu não me cuidasse, eles iam me atingir aqui também no físico. Por isso que a gente não tem que ter medo da projeção, sabe? Que eles dão um jeito de te atingir. Não vai ser só na projeção. Eles estão aqui espreitando. Então... Mas esse obsessor, né? Que estava no seu quarto. Será que ele já estava te seguindo por um tempo já? Ah, E já. Não, estava esperando só você projetar para ele te pegar. Tava, na verdade, ele esperando para projetar, ou eu dar uma brecha maior aqui que ele pudesse agir aqui. E muitas vezes eles agem através de outras pessoas. Aquela intenção dele se ele encontrar terreno fértil, vamos dizer que eu continuasse, não, eu na minha vingança, na minha revolta, desejando mal para quem estava me desejando mal, que eu não tivesse esse entendimento todo, né? Mas que eu sentisse que tinha alguma coisa, porque as pessoas falavam mesmo que iam fazer e acontecer. Então, eu não tinha entendimento de projeção. Aí, aquele camarada está aqui, me espreitando. Alguém mandou ele para fazer isso comigo. Aí, às vezes, ele não consegue me atingir diretamente por diferente. Ele não está nessa dimensão. Então, ele não vai conseguir pegar uma espada e enfiar em mim, porque aí eu estou mais densa, eu não tô compatível com ele em nível frequencial. Mas como ele pode agir? Se eu estiver nesse pensamento ruim de querer revidar para as pessoas, olha o que eu estou colocando ao meu redor. Um pensamento nefasto. Esse meu pensamento vai atrair uma pessoa encarnada que pense mais ou menos nesse nível, que muitas vezes pode ser manipulada por esse cara. Aí a gente é assaltado, o cara dá um tiro, uma facada, não sei o que, a gente não sabe o que aconteceu. É influência de um obsessor, que ele consegue acessar a mente de um encarnado para fazer mal para você. Então, funciona nesse esquema. Por isso que eu acho a projeção, sempre achei fantástico, porque você consegue ver o que está te rodeando. E aí você tem que orar e vigiar. E Jesus falava isso, né? Ele não falava orar e vigiar, Ele não falava à toa, ele sabia das coisas. Então, aí você, sabendo, você tem que ficar sempre em prece, se policiando. Não é você querer ser santo, mas quando você tiver com raiva da pessoa, tu pensa melhor, deseja coisas. Isso. Emane energias boas para a pessoa. Vai com Deus, meu amigo. Meu, eu acho que o Saulo chegou a falar e o Wagner aqui, mas eu não estava lembrando que você poderia se machucar até no plano astral, né? Se machuca às vezes.
Se machuca. Nossa, Se você sai, você pode se machucar aqui também. As pessoas têm medo, porque eu vou me machucar em projeção, mas pô, você pode se machucar aqui também. Não vai ser o fato da projeção em si. Né? Eu vejo como uma excelente oportunidade a gente ver o que está passando do lado de lá, os bastidores da coisa. Que muitas vezes a tua vida começa a dar toda errada aqui, você começa a ter um monte de coisa e você não entende o que está acontecendo. Aí, se você sai e consegue visualizar que galera está te rodeando do lado de lá, você diz, opa, peraí, mas por que eles estão fazendo isso? Então tem que me cuidar do lado de cá para não me atingir. Cuidar. Com certeza. Eu acho que se todo mundo tivesse um pouquinho disso, ia até melhorar algumas coisas, hein, para muita gente, né? Essa consciência. Uhum. Mas a galera o pessoal tem muito medo ainda. Tem. O pessoal tem muito medo. Muita gente, se você falar disso, ou o pessoal tira você de doido, né? Ou o pessoal tem medo. Fala, não, você é doido. Mas em compensação você tem muitas coisas. Eu já tive projeções lindas, onde eu tive contato com as entidades da Umbanda, já recebi um monte de conselho, já teve situações de eu estar muito mal mesmo, assim, e de aparecer até preta velha e de conversar, sabe, de com muito carinho e falar, olha, você tem que agir assim e tal. Eu já tive várias projeções. Já tive uma projeção linda quando o pai da minha filha, que eu fiquei 30 anos, né, casada com ele, e quando ele infartou aos 42 anos, e aí eu vi, ele foi levado para dentro de uma cachoeira e veio uma entidade lá e falou assim, nós estamos levando ele, mas nós vamos trazer ele de volta para você. Ele vai vir para você. E realmente tudo aconteceu. Então, são coisas assim que... Aí, quando eu acordei, eu estava voltando em estado vibracional, tocou o telefone, era ele falando, olha, eu estou sendo levado, sendo socorrido, eu estou indo para o hospital, eu infartei, eu estava fazendo ginástica, mas está tudo bem, e depois a gente fala, não sei o quê. E aí eu lembrei da projeção de tudo, fiquei tranquila. Então, são coisas legal. Que, ao mesmo tempo que às vezes a gente passa perrengue do lado de lá, mas eles também vêm. Nessa época era novinha, morava sozinha ainda, ele não estava comigo. Então, se eu não tivesse assim, aquela tranquilidade, se tivesse tido aquela projeção que me tranquilizou, disse, olha, vai tudo ficar bem. E talvez eu tivesse me desesperado. Né? Então, são coisas que a gente passa que ajuda muito. Sim. O Gustavo até comentou aqui, ele fala, Semente, fala da sua tentativa para ver o que a Mary acha. E eu tava num dia fazendo uma técnica do Saulo e fiz toda ela tranquilo. E no momento, eu tava concentrado, tinha feito toda a técnica, eu abri o olho. Eu tava me concentrando de olho fechado. E aí, o que eu percebi? Eu tava no meu quarto. Que o teto do meu quarto tava com vários riscos no teto. E não tem risco no meu quarto. E o quarto estava esfumaçado. Parecia uma neblina, sabe? Parece uma neblina, assim. Ó. Eu falei, nossa, será que eu tô projetado ou não? E aí depois eu acabei pegando no sono e dormi. Entendeu? Isso é o que eu me lembro. Na sua visão, o que você acha que era? Você pode... Já estava conseguindo sair, você já estava acessando um local, que aí a gente não consegue, de repente você visualizou uma parte desse local e aí acabou voltando. Né? Porque às vezes a gente sai e não sai nessa, assim, direitinho aqui, dependendo de como a gente está saindo, a técnica facilita muito a você trabalhar, mexer sua energia e sair em dimensões acima, realmente, dessa daqui. Como eu saio sem técnica, acho que é por isso que eu saio muito por aqui. Que eu não trabalho aceleração, não trabalho nada disso. Então, eu vou no normalzão, sabe? Que é você sair nesse duplo. Mas quando você faz a técnica, você está movimentando as suas energias, isso ajuda, dá um up para que você saia em dimensões acima dessa aqui. Assim, além desse duplo energético, vamos falar, assim. E aí, de repente, você estava acessando já um outro local, por isso que você viu meio que a névoa, aquilo tudo, e aí voltou.
alguma coisa te chamou para o lado de cá, às vezes um barulho, algo que aconteceu faz com que a gente volte. Então, assim, o quarto estava igual, não tinha nada diferente no quarto, mas o detalhe era isso, o teto ia em meio com névoa, assim. Eu falei, nossa... porque de repente ia formar um outro local, estava começando a formar, a você acessar essa outra dimensão. Às vezes acontece também. Às vezes acontece, eu sinto que eu estou saindo do meu quarto e aí, de repente, passa por uma cortina, assim, ou de fumaça, ou uma coisa escura. Isso, às vezes, quando eu saio durante o dia, que eu saio assim no duplo, estaria claro. Mas aí eu já saio assim rápido e passo por uma coisa de escuridão, como se eu estivesse passando num lugar em noite, para depois sair num outro lugar. Como se fosse uma cortina que se abre e aí você já vai para uma outra dimensão. É muito louco, mas... Não, é muito louco. E na parte de espírito você vê também? Aqui? Não. Não, sim. Não só vida em geral. Não, muito, muito raro. Muito raro. Eu não tenho clarividência, não consigo visualizar. Eu tenho facilidade para visualizar a energia das pessoas, a aura. Sabe? Se eu me concentrar um pouquinho, eu consigo visualizar o campo energético da pessoa. Que cor ela está vibrando, se eu consigo visualizar, mas não sou de ver espíritos, vultos, de falar com espíritos, não. Em projeção, quando eu era pequena, depois de grande, já muito raro, talvez nem me lembre, nem me recordo, mas eu lembro que quando eu era menina, eu via os espíritos, a minha mãe trabalhava na Umbanda, então eu via principalmente espíritos as crianças que ela trabalhava. Via de montão, às vezes. Eu lembro que eu morava num apartamento, que era o nosso quarto, meu, da minha irmã aqui, e nos fundos o quarto dos meus pais. Então, muitas vezes a criança passava assim, na frente do quarto. E tem uma coisa engraçada que essa era a Mariazinha, minha mãe trabalhava, quem é da Umbanda já ouviu falar, né? Ela dizia que era a Mariazinha da praia. É um espírito que trabalha na falange com essa denominação, se apresenta mesmo na roupagem de uma criança. E ela passava com o vestidinho dela, isso eu lembro muito nítido. Passava com o vestidinho dela, a lourinha, passava pelo corredor e ia para a sala. E a minha mãe tinha uma bombonière, um móvel grande que ela tinha na sala, cheio de jujuba. E eu sempre gostei de jujuba, né? Então, aí a gente chegava a ouvir o barulho da bombonière, porque era cristal, quando mexia na tampa fazia aquele barulhinho. E a minha mãe achava que era eu que estava pegando. Aí muitas vezes ela gritava lá do quarto: ele vai quebrar minha bombonière, não sei o quê, que ela achava que eu levantava de noite para mexer na coisa do pote. Aí eu ficava muito. E uma das coisas que eu tenho muito é com mentira ou então me acusarem de alguma coisa desde pequena. Eu ficava pé da vida. Não, se eu fizer merda, eu digo, eu fiz e assumo as merdas que eu faço. Agora não vem. Não vem me acusar de graça, não. Não vem me acusar, não. E assim, e mentira, eu fico furiosa. E aí eu falava com ela e ela dizia: não, você está mentindo, que não sei o que, é você que mexe. Aí um belo dia eu vi o espírito passar e eu fui pro quarto da minha mãe, sentei do lado da cama dela. Quando ela gritou, né, que fez o barulho, né? Fazia o barulhinho direitinho. Era uma coisa assim incrível. Barulhinho do cristal batendo a tampinha do cristal. Quando ela gritou, que ela falou, Mary, não sei. Aí eu no cantinho, mãe, eu tô aqui. Ela... Da hora. Eu tô aqui, não eu tô aqui do seu lado. Não, se for minha irmã, vai lá ver, porque lá em casa era assim. Tudo era eu que levava a culpa. Minha irmã era mais nova, né? Mais nova do que eu, 4 anos. Eu, como a filha mais velha, tudo levava a culpa lá em casa. Então, você vai ver o que a Luciana está fazendo. Eu não sou. Boa, eu desde pequeno, não sei se eu já falei aqui no chat, mas desde pequeno eu vejo o espírito. Se tornou algo normal na minha vida. E aí são fases. Tem fase que eu vejo mais, tem fase que eu não vejo nada. E tu vê assim, claramente? E minha cunhada que faleceu. No meu quarto, sim. Parado olhando eu e o filho dela, né? Que é meu sobrinho. Quando eu vi a primeira vez, imagina um cara que ficou assustado, hein?
até queria ver, mas não consigo. Vigília não. Daí, depois aí você vai acostumando. Mas assim, se comunicar, eu nunca me comuniquei. Isso você não. só vê, né? Só vejo. Vulto, direto. E uma coisa que aconteceu comigo outro dia, eu vi um gato meu. Eu tava com a minha gata no meu colo e eu vi um outro gato na minha casa. Passeando, um espírito. Isso Eu é nunca, comum. Eu já eu vi nunca, um cachorro aqui no quintal, enorme, branco. eu não, era branco também. Mas eu nunca tinha visto o animal. Nunca tinha visto. Nunca. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto um bicho, meu. Só pessoas. Crianças já vi bastante. Já vi criança. E hoje deu uma amenizada, Mary, mas eu escutava muito, hein? Pessoal chamando, pedindo socorro, gritando, direto. Ruim. Porque no começo eu ficava meio assustado, mas depois tudo você vai acostumando, meu. É incrível. Fazer prece, pedir ajuda. Quem tem clarividência e fica com medo é pedir ajuda. Faz prece. Né? Na verdade, quando acontecia isso aí, eu fazia uma oração e aí já passava. Ou ia na igreja, acendia uma vela para as almas, sabe? Aí passava, Voltava com mais almas atrás de você. Mas eu escutava direto, meu. O pessoal vai lá no cruzeiro acender vela, volta carregado de amigos. E barulho. Do nada. Em casa, de barulho de porta. Que você mede um ectoplasta, então você cede matéria aí para eles trabalharem, né? Eu falei, mas essas horas, às vezes eu tomo vários sustos, meu. Ainda bem que aqui em casa não, porque a minha filha tem muito medo. Então, se a minha mediunidade fosse dessa, coitadinha. Mas assim, não é uma coisa que eu te falei, são fases. Às vezes vem bem, né? Forte, fica uma temporada, depois some. E você controla. Lá em casa acontecia muito fenômeno físico, porque a minha mãe e a minha irmã são médiums ectoplastas. Elas têm essa energia. Então acontecia muito. Elas faziam aquele tabuleiro Ouija, né? A brincadeira do copo. Elas conseguiam fazer e movimentar. Eu, quando queria participar da brincadeira, eu entrava, o copo dizia que eu tinha que sair. Era sempre assim. Por quê? Não gostavam de mim. Não gostavam de você? Não. Nunca aceitaram eu trabalhar. Na época mesmo, a febre, né, de adolescência, na minha época de adolescência, aquilo foi uma febre aqui no Brasil, essa história da brincadeira do copo. Na minha também. Não podia participar, não deixava, os espíritos não deixavam eu participar, mandava até me afastar. A única vez que eu fui tentar brincar da brincadeira do copo com os primos, minha tia apareceu na sala. Imagina uma mulher que ficou brava, hein? Brava, quando ela viu a gente fazendo aquilo. Ela falou, não, pode parar, vocês. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Só um monte de espírito zombeteiro ali, doido pra... Tudo adolescente. Tudo adolescente, então você imagina. Vou mandar uma outra pergunta aqui do Gustavo de novo. Perguntando o que você acha que vão comprovar. Que acha que vão comprovar a multidimensionalidade. Não demora muito, já estão provando aí. Eu acho que isso daí não vai demorar muito, não. Isso aí a física quântica vem estudando, já vem mostrando que tem coisas aí por trás que a gente... Eu acho que, assim, vai haver uma junção. Eu estudei muito a doutrina de Kardec, aconselho as pessoas aí que queiram estudar um pouquinho sobre espiritualidade. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns traz muita informação ali, muito. Só que eles foram escritos, acho que o Livro dos Médiuns em 1857, se não me engano, e o dos Médiuns em 1860, ou 60, alguma coisa. Então, naquela época, até os espíritos que vieram trazendo aquelas informações, eles não tinham como falar de energia, né? de muita coisa que hoje em dia a gente já sabe como funciona. Então, eu acho que vai chegar um ponto
que a ciência vai até entender, né, todo o mecanismo, vai juntar o mundo espiritual com a física mesmo. E vai ver que tudo que foi tratado lá atrás como algo sobrenatural, que mesmo a mediunidade, mesmo o espiritismo tentando trazer uma certa naturalidade da mediunidade, ela ainda até hoje é vista como algo sobrenatural, né? Isso. E com o avanço da ciência, da física, principalmente, da física quântica, a gente vai vendo que é tudo natural. Então, a gente vai ter essa junção aí da gente compreender melhor o mundo espiritual através da física quântica. Não vai demorar muito, não. Acho que não. A gente estava falando em outra live aqui que o Chico falou, né, que vai ter um tempo que vai ter os aparelhos, né? Uhum. Que aí você vai se comunicar normal com o outro lado. É normal, gente. Eu falo até, eu costumo falar nos meus vídeos, que o que acontece? Nosso corpo humano foi configurado para ter uma percepção de uma faixa frequencial. Os olhos, a gente só consegue ver determinadas frequências do espectro luminoso. Os nossos ouvidos também, determinados hertz. Então, porque nós viemos configurados assim, porque a gente vibra num padrão compatível com o nosso planeta, então todo o nosso corpo é moldado de acordo com essa vibração. Como o nosso planeta está passando por essa transição, está alterando a frequência dele, consequentemente, nós vamos alterar a nossa também, no nosso corpo físico. E isso vai fazer com que os nossos órgãos passem a perceber faixas diferentes de frequência, tanto mais baixas quanto mais altas. E isso, para mim, eu vejo como algo natural. Por exemplo, hoje a gente convive com ondas do celular, com ondas do micro-ondas, com um monte de ondas que passam assim no nosso nariz, como agora está passando, e a gente não consegue enxergar porque os nossos olhos não estão programados, vamos dizer assim, para ver para isso, né? aquela frequência. Então, futuramente, além dos nossos, de uma forma natural, nosso próprio corpo físico captar novas frequências, a gente vai ter tecnologia que vai chegar nesse ponto de você conseguir, de repente, tirar uma foto e fotografar um espírito. Que até então as lentes que a gente consegue fazer ainda não captam, mas não vai demorar muito também, não. E aí a gente vai entender que convivem conosco, porém em outras frequências, diversos seres. Que a gente tem muito mais coisas do que a gente só os nossos olhos veem e percebem. E estão aqui, tudo nesse plano também. Né? Então, mas eu acho que quando chegar a esse momento, né, e da ciência andar lado a lado com a espiritualidade, muita gente vai ter que mudar o seu próprio conceito, né? Vai causar meio um rebuliço aí, né? Vai ter que ser um processo natural, devagarinho, que ainda hoje tem gente que, mesmo você falando de coisas como física e tal, as pessoas ainda não entendem. É difícil, dependendo do que você fala, acha que você está contrariando leis que são sagradas e que não é por aí, né? Sim. Acho que a gente tem que abrir a nossa mente, entender que a gente está evoluindo e evoluir de verdade. Não adianta, tem que abrir a mente mesmo. Não tem jeito. Não, com certeza. É. Com certeza. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante lá nos seus vídeos, e a galera eu sei que gosta, os seus relatos de ETs. Você tem bastante coisa, né? Você passou por bastante coisa, né? Já passei porque desde pequena também é outra coisa. Eu, desde pequenininha, que eu tinha certeza que existiam seres do outro lado. Eu acho que esse amigo que me acompanhava, ele também ele já veio do lado de lá. E eu fui muito influenciada, eu sempre falo isso, por um livro que eu li. Eu aprendi a ler com 2 anos. Minha mãe não sabe nem falar, entender como. Tanto que eu pulei várias séries, eu me formei muito cedo. E a minha mãe, de repente, percebeu que eu tinha facilidade de juntar e ela foi estimulando e eu rapidinho aprendi a ler. E o meu pai, percebendo que eu tinha essa facilidade, na minha época era Círculo do Livro, que a gente assinava e ele comprou muitos, muitos livros e eu ganhei acho que meu presente, não lembro se foi 7 anos e tal, muito novinho eu ganhei uma Barça.
que era da época da Barça, a gente não tinha computador. E eu era fascinada, então eu vivia lendo. Eu sempre fui uma criança mais isolada mesmo. Convivi sempre com crianças mais velhas, porque eu era sempre a mais novinha, era 3 anos abaixo das outras crianças, então eu convivia sempre com... Era assim, até os professores, eu ia para a sala dos professores no recreio, porque eu era pequena para brincar com os outros, né? Então, eu cresci assim, sempre estudei em escola pública, fui muito amparada, em uma época de escola pública muito boa, não sei como está hoje também falando assim, mas eu tive uma boa educação e os professores percebiam isso, então investiam, né? Estimulavam muito. E aí, bem novinha, eu li um livro que Eram os Deuses, os Astronautas, do Eric Nossa, Carle. esse livro é muito bom. Caramba, aquilo ali para mim virou minha Bíblia, desde pequena, sabe? Até pouco tempo eu ainda tenho perdido em algum lugar aí, mas era assim, aquilo eu dizia, é isso, é isso. E desde menina, minha mãe falava que eu chorava, eu dizia que eu queria ir embora, eu ficava olhando para o céu, tinha essas loucuras, assim. E aí eu tenho esse tipo de contato. Inclusive, quando eu recebi essa facada, que doía muito, meu omoplato esquerdo era incrível, era uma dor que não conseguia passar. Até hoje eu tenho um ponto, tá, que aperta aqui, que dói. Mas não doendo como... ficou tipo assim, um ponto que foi recuperado, mas que ainda está aqui. E isso tem aproximadamente uns 7 anos que aconteceu. E aí, quando passou essa dor, foi a visita dos seres lá de fora, que conseguiram tirar. Isso aí, em projeção. E foi incrível, assim, de eu passar pela experiência, quando eu acordei não tinha mais dor nenhuma. Muito Eu já bom, não hein? sabia mais o que fazer com aquela dor, porque era insuportável. Então, foram os seres que te curaram, né? Eles curaram, eles tiraram aquilo que estava, o resquício, seja lá o que for que aquele obsessor deixou ali. E quando você tem esses relatos assim dos seres que aparecem para você, geralmente eles vêm mais para quê? Olha, eu recebo muitas orientações, volto a falar das questões, às vezes orientações assim bobas. Eu lembro de uma projeção tão linda que eu tive com esse que eu digo que é meu amigo que me acompanha. No período que eu passei dentro do kardecismo, eu até desenvolvi um pouco a psicografia. E aí, nesse período que eu fiquei psicografando, não psicografava para os outros não, tá, gente? Viam mensagens lindas. Era assim, esse meu amigo, ele gosta de falar por parábolas. Então, quando eu começava a escrever, eu dizia assim, isso não é da minha cabeça. Embora eu tenha essa minha veia escritora e tal, eu gosto de escrever, mas eu conheço o meu processo criativo. Quando eu estou escrevendo um texto, eu penso, escrevo e tal. Quando eu estava psicografando, vinha o texto assim, eu começava a escrever, eu não pensava. Só escrevia. Só escrevia. E quando acendia a luz que eu ia ler, era assim, até hoje eu tenho algumas aí guardadas, são mensagens inteiras através de parábolas. Cada sessão ele contava uma história diferente. Mas perfeito, não tinha um erro de português, assim, de concordância nominal, verbal, não. Era o troço assim inteiro, a história inteirinha. E aí ele assinava como Hilário. E eu até, na época, eu achei engraçado, porque quando botou Hilário, eu digo, Hilário isso. Não, Hilário é o nome, Hilário. Boa. Que eu nunca perguntei nome de quem me acompanha, de quem tá. Nunca me preocupei com o nome. O único nome que eu recebi foi esse e Esther. Que aí ela escrevia totalmente diferente, de uma forma rebuscada. E outra coisa, que era engraçado também, ela também mandava um texto usando o voz, que eu não sei nem conjugar, que ninguém usa mais o voz, e ela escrevia tudo, terceira pessoa, né? Como é que é o voz? Já não lembro mais, terceira pessoa não, segunda pessoa do plural, né? O voz. Isso. Todo o texto ela usava o voz. Outra nada de mulher com a linguagem lá de 1900 não sei quando. E ela escrevia tudo aquilo, as concordâncias, os verbos mais difíceis de concordar, de conjugar, colocava. Depois, quando eu lia, eu dizia assim, não, isso aqui está errado, nada. A gente pegava, conferia, né, que a danada estava certo. Estava certo. Então, era só Esther e ele, assim, que mandavam mensagem. E aí eu tinha certeza que esse meu amigo não era daqui.
E aí, de vez em quando, eles passam assim, mensagens para que eu possa entender as coisas que eu estou passando. É mais assim, gente, é mais conselhos. Aí que eu ia falar da projeção linda que eu tive com o Hilário, que eu já contei isso. Esse barulho é a Nana tossindo, tá? Que ela tá melhor, mas tá tossindo. Que eu lembro de eu estar sentada na beira de um abismo, com ele do meu lado. Ele chama atenção pelos olhos, eu sempre falei isso, os olhos azuis, faiscantes, mesmo ele tem um olhão azul. Muito, nunca vi na Terra aqui um olho daquele. E aí eu fiquei olhando assim e ele falou, era um precipício, eu estava sentada na pedra, ele falou, se joga. Ele se joga. Aí eu, mas como assim, né? Ele se joga. Aí na hora eu pensei, eu digo, bom, eu tenho que, ele vai me ensinar a desenvolver confiança, eu posso voar, aquilo tudo, fico toda vontade assim para pular. No que eu pulei, eu pago. Eu estava meio metro do chão. Era tipo uma imagem holográfica de um precipício, sabe? Quando você se joga e você está do lado. E eu estava assim embaixo. Ela deve estar querendo descer a escada. Minha filha vai pegar. Aí eu peguei, me esborrachei assim, porque eu estava pertinho, né? Eu disse, caraca, aí voltei, ele rindo para mim, aí nisso eu sentei, aí apareceu um rio embaixo, lindo rio. Rio, aquelas pedrinhas, água transparente. Aí ele falou, se joga de novo. Aí ele de se novo. joga. Aí eu toda crente, né? Eu digo, pegadinha de novo. Quando eu me joguei, eu mergulhei e fui lá embaixo. Aí ele falou, você precisa aprender ainda a identificar a realidade do que é ilusão. Quer dizer, foi um conselho dentro do que eu estava vivenciando aqui na minha vida, veio aquela forma dele me ensinar, né? Tomei um banho frio para aprender. Para aprender. Mas, assim, então, eles se manifestam nas minhas projeções dessa forma, sempre me passando conselhos, sempre tentando me trazer mais entendimento para o lado de cá. Então, por isso que eu acho isso bacana, sabe, Semente? Eu fico querendo passar para as pessoas aquilo que eu vivencio. Eu acho importante, assim, eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade de estar lúcido do lado de lá, de receber conselhos, de quando a gente está muito mal aqui, como acontece comigo, às vezes eu estou tão mal, tão mal, tão mal, assim, que acontece, é normal. Você está chateado com alguma coisa, as coisas não estão dando certo, aí vem um sono terrível, do nada. Parece assim, eu até penso, é depressão, porque não está dando certo, é uma depressão, aí vou dormir. 40 minutos é o suficiente para eu sair do corpo, levar um puxão de orelha, ou um abraço, ou um carinho, ou uma força para dizer, volta que vai dar tudo certo, sabe? Volto, outra mesmo, e as coisas começam a fluir de outra forma. Então, se isso é coisa da minha cabeça, agradeço. Obrigada, Senhor, por ter feito a minha cabeça assim, porque tem me ajudado muito. E eu queria que outras pessoas também tivessem isso. Eu vejo que as pessoas se afundam, ainda mais agora, hoje em dia, com muitas pessoas com depressão e tudo. Você imagina você poder, dentro de uma crise depressiva, você sair e encontrar alguém que te acolha, que te passe força, energia para você voltar, e quando você volta, tu respira e diz, não, peraí, vou sair daquela crise, né? Então, é por isso que eu acho importante o trabalho que eu faço de ajudar as pessoas a entender esse processo e ter isso na vida delas também. Também acho. E o que eu falo pra galera, a galera que é um pouco mais cética, eu falo, então é o seguinte, você não acredita, beleza, faz um teste, pega uma técnica e vai testar, para ver se você consegue. Você tá duvidando tanto, faz um teste. E eu fiz isso com um brother, e no outro dia esse cara tava com o olho desse tamanho. Isso funciona. Falou, cara, aconteceu um negócio muito louco, não sei se era da minha cabeça, mas eu me vi deitado. E aí eu fiquei com medo, depois me vi, acordei. Eu falei, eu acho que o que você tá falando é real. Eu falei, vai testando. E aí eu falei, ó, entra no... Procura o Wagner Borges, procura o Saulo, vê os vídeos, vai entender. É isso. Né? Não estamos para convencer ninguém. Vai você mesmo fazer o teste. Cada um tem que passar pela experiência. Cada um tem que passar para poder entender. Né? Porque ficar duvidando e meio falando mal... Não adianta.
Não adianta. Vai testar. É o que eu sempre falo. E esses dois espíritos que te acompanham, seriam eles um deles é mentor ou não? Então, eu separo assim, essa coisa do mentor, eu acho que são nossos amigos, sabe? Amigos que já conviveram com a gente em outras encarnações, em outros lugares. É impossível a gente viver tanto e não ter feito um amigo. E, de repente, esse amigo está num estágio que ele já... Ou ele, por trabalho, ou ele próprio conseguiu trabalhar energeticamente de forma que ele não reencarna. Então, ele fica próximo, mas ele não sofre atração magnética do planeta para reencarnar. E ele tem um laço afetivo com você, de repente, de ter vivido coisas legais em outras vidas, e ele tem condição de te ajudar. Então, eu vejo o mentor dessa forma, sabe? Dessa forma, assim, bem simples. Eu acho que são amigos, eu vejo como consciências que realmente têm um relacionamento afetivo bacana com você e que estão do lado de lá para te auxiliar, para te ajudar. E quando você ficou sabendo do nome deles, foi eles mesmos que falaram? Através da psicografia, porque eu nunca perguntei de onde era, quem era. Esse meu amigo que eu tenho desde a infância, eu sabia que não era. Eu trazia dentro de mim que era um espírito que não era assim, alguém que viveu aqui na Terra e desencarnou. Que de repente ele vinha mesmo de um outro lugar, de um outro espaço. Era a minha visão de criança que me acompanhou, e até hoje eu sinto isso. Mas também é aquela coisa, não é que eu tenha um amigo, eu sou uma pessoa que eu também sou muito comunicativa, do mesmo jeito que eu sou aqui, eu acho que eu sempre fui. Então eu fiz vários amigos do lado de lá. E isso é bem comum, a pessoa às vezes tem mais de um mentor, tem grupos às vezes de trabalho, como aqui, às vezes a gente se filia a uma igreja, a um grupo, uma casa espírita. Então, você tem aquele grupo de trabalho ali de amigos que você realiza trabalhos assistenciais, vamos, de repente. Você desencarnou e todo aquele grupo desencarnou, vão continuar esse trabalho do lado de lá. Sim. E se você tiver condição energética de não reencarnar, pronto, está formado um grupo de trabalho espiritual que vai ficar assessorando alguém aqui na Terra. Então, eu vejo dessa forma simples, sabe? Eu acho que não vejo com muito mistério, aquela coisa que é designada, não sei o quê. Não, é por afinidade, por relacionamento. Não. Mei, para essa galera que está tentando, né, fazer as técnicas ou se projetar, o que faz você não conseguir se projetar assim? Não conseguia? Eu vejo muita gente. Muito. Olha, as pessoas às vezes querem, mas têm muito medo. O medo atrapalha. Às vezes, você não está pronto mesmo. Eu sinto que a projeção é uma questão de amadurecimento orgânico, psíquico, né, espiritual. Você ter uma condição física de você sair lúcido. E muitas pessoas, por mais que queiram, que se esforce tudo, é questão orgânica. Trabalha o funcionamento do próprio corpo físico. Não é que todo mundo sai, isso é fato. Porque é uma questão mesmo de você adormecer, todo o teu metabolismo cai, facilita a soltura, teu corpo astral sai. Beleza, então isso é inerente a todo mundo. Só que algumas pessoas conseguem sair acordadas, é isso que a gente chama da projeção, você sai acordado. E para você sair acordado, você tem que estar num grau de vibração, vamos dizer assim, para que na hora que você está quase dormindo, quase pegando no sono, a sua mente não adormece. Só adormece o teu corpo físico ali, teu cérebro físico, as ondas caem e tal, mas a tua consciência não. Aí que você dá o pulo para o teu corpo astral, aonde você já sai lá acordado. Essa é a diferença. Então, isso é uma questão orgânica. Muitas pessoas tentam e não conseguem porque o corpo ainda não está pronto. Você ainda não está vibrando nesse padrão X para sair lúcido. Embora você saia em corpo astral, porque todo mundo sai. Acho que deu para entender, né? Deu. Mas assim, e a galera que sai,
ou involuntariamente, ou não está acostumado. Eu ouvi falar que tem bastante gente que acaba indo para lugares densos, né? Lugares meio pesados. E o que fazer, né? Quando a gente não tem uma experiência. Então, Nesse caso, Omê. Porque a gente vai muito com aquilo que a gente sintoniza. E muitas vezes a gente acha que é uma pessoa bacaninha. Ah, eu não bebo, não fumo, não cheiro, não vou para balada, não sei o quê, mas eu assisto o noticiário brabo. Da Né? Atena, só da Atena. Eu fico a tarde inteira no Datena ouvindo. Né? Aí eu me revolto, sabe? Quando eu fico vendo que o cara lá roubou a bolsa da mulher, jogou a velhinha no chão. Pô, tinha que pegar aquele cara e esquartejar, arrancar as pernas dele, que nunca mais ele ia jogar a velhinha no chão, não sei o quê. Não tem gente que é assim? É bonzinho, mas não. E a pessoa tá fazendo aquilo e acha que está sendo justa. Justo, é isso aí. Camarada, não, tem que fazer a justiça. Porque o cara é um cara, porra, ele pegou uma velhinha, jogou ela no chão, a velhinha bateu a cabeça, morreu, não sei o quê. E aí você se revolta, mas você esquece que você está entrando na sintonia do tal cara. Aí, quando você sai em projeção, se você já tiver o seu amadurecimento para sair involuntário, você vai sair num local onde você vai encontrar pessoas que vibram daquele jeito, porque o teu padrão mental é aquele. Aí você é atraído para aquilo. Então, por isso que é importante você se policiar, é importante você dar trabalho, gente. Mas independente de você querer sair ou não, se você tiver maduro, tu vai sair. Aí você começa a ter pesadelo, não sei o quê, não sabe por quê. Começa a policiar teu pensamento. Para de ficar entrando em questões de políticas aí, xingando um, xingando o outro. Sabe? É tudo isso que faz. E às vezes a gente achando que está agindo certo. Para de ficar julgando, de ficar. Então, são, às vezes, coisas bobas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente não percebe o quanto a gente sintoniza com o lado negro da força. Verdade, verdade. Então você acaba indo para lugares que você está ali, né? Você está sintonizado. Sintonizado. Por mais que você pense, não é assim, eu sou bonzinho. Autoconhecimento, vai se reavaliar, vai se tranca no quarto, ninguém vai ver, só você, um bando de espírito e Deus. Você está sozinho, não está? Mas não interessa, vai lá e faz a sua avaliação e vê direitinho se você não está falando mal dos outros, se você não está fazendo uso de maledicência, inveja, não sei o quê. Tudo isso nos sintoniza com coisas iguais do lado de lá. Ah, é um saco? É um saco. A gente tem que se policiar o tempo todo. Não tem jeito. Nessas projeções, tem possibilidade de você acabar encontrando alguém conhecido? Sim, muitas vezes a gente encontra pessoas conhecidas. Muitas vezes. E às vezes situações que você está brigado com alguém, que você primeiro conversa com a pessoa do lado de lá para depois mudar o que foi vivenciado aqui. Isso é bem comum. Tanto gente conhecida viva quanto gente conhecida morta. Parentes, amigos que já foram. É a oportunidade de você rever, de você falar também. Mas nesse caso aí a pessoa tem que ter um preparo, né? Você acaba encontrando um ente aí que se foi, imagina o susto, quem não está preparado. Mas eu volto a falar, não tem jeito, é querendo ou não querendo. Se você tiver essa facilidade, você vai ouvir mesmo. E pior que essas coisas aí, elas apenas acontecem. Olha aí ela aí, ó. Quantos ela tem? 13. Já tá ficando velhinha, né? Tá 13 anos. Velhinha. Deu susto na gente, agora ela tá com muita falta de ar, mas tá inteirinha. Ó, inteirinha. Ficou mal, mas já tá. Ela só dá esse espirro, ó. Espirra e passa. Então, porque essas coisas aí, elas simplesmente só acontecem, você não tem muito controle. Não adianta. Não adianta. Você tem que estudar, entender, para que você não se assuste, para que você possa conviver com isso e usar essa ferramenta da melhor forma possível para você viver melhor do lado de cá. Eu vejo como um plus. Eu não sei, eu sou suspeita, eu acho muito legal. Né? Eu acho bem legal assim, eu ter essa oportunidade de entender o que está se passando do lado de lá.
Como eu não tenho clarividência aqui, né? Você, no teu caso, tu consegue visualizar. Eu acho muito bom quando eu saio e vejo o que está acontecendo do lado de lá, para eu poder melhorar do lado de cá e não deixar que as coisas aconteçam. Sim. E você o Saulo fala que ele faz bastante, sai bastante para ajudar, né? Você também? É. Então, a gente é muito recrutado para ajudar, muito, muito mesmo. No momento que você é lúcido, a espiritualidade vem, te pega, e tem muitos trabalhos de lá de lá. Eu sempre falo que as pessoas dizem, mas por que eles não fazem? Porque eles estão muito mais sutis, a gente está muito mais próximo de encarnado. E a gente está muito mais próximo, às vezes, se você for fazer o Saulo faz muito trabalho no umbral, então ele trabalha com espíritos mais densos. É muito mais fácil um espírito dele, ele conseguir acessar um espírito mais denso, porque ele está mais denso também, do que um mentor que está muito mais sutil. Então, nós somos constantemente utilizados para fazer um monte de trabalho de acolhimento, trabalho de orientação. A gente é o fantasminha do bem, muitas vezes. Né? Você pega uma pessoa que está em processo obsessivo, que ela já entrou na faixa do obsessor, ela só consegue ouvir o obsessor. O próprio mentor dela é mais sutil, ela não consegue acessar. Não é que não consiga, eles conseguem, mas eles precisam de todo um esforço energético para se tornar mais denso, para acessar aquela pessoa. Então, eles puxam um projetor que está mais denso, que a gente ainda está encarnado, está preso ao corpo físico, e diz, vai lá e aconselha aquela pessoa. Lógico que para isso a gente tem que ter um certo preparo, tem que ter um equilíbrio psíquico, um equilíbrio também psicológico, né, mental, para você poder aconselhar as pessoas. E aí você vai lá e faz esse trabalho de fantasminha. Eu ia te falar para uma pergunta que sempre a galera manda aqui, e aí você pode dar o seu toque para a galera. Quem tem vontade de conversar com o seu amigo ou seu mentor, o que fazer? Conversar. Sério. É que as pessoas ficam com medo, mas quando você estiver sozinho, conversa como se você estivesse com uma pessoa do seu lado, sabe? Conversa abertamente, abre o seu coração, fala como você. No começo você vai achar que você está maluco, que ninguém está te ouvindo, e depois vão começar as sincronicidades. Aí você começa a fazer testes. Tipo assim, no outro dia eu dei um exemplo, você está num lugar que você está sentado ao ar livre, né? Aí não tem árvore nenhuma, assim, você não está debaixo da árvore. Mas você faz um círculo no chão e diz assim, olha, aí começa a conversar com o teu mentor. Se a resposta for sim, vai cair uma folha aqui no meio do círculo, pior que cai. Tu não sabe nem de onde Olha veio. aí, Lá boa, de longe. essa é Veio boa voando. dica, hein? Estou falando, são sincronicidades assim que você estipula, sabe? Coisas que sejam difíceis de acontecer. Pô, se for assim, às vezes tu está na janela ali da tua casa e se for, vai passar agora uma ambulância. Você sabe que não costuma passar ambulância, sei lá. Algo que seja difícil de acontecer. E o pior é que aquilo acontece. É incrível. Essa é uma ótima dica, hein? Para É você uma ter maneira de uma certeza. você vai desenvolvendo códigos para você conversar com eles. Mas é preciso que você converse mesmo, que você fale, sabe? Vai e fala. E o que acontece muitas vezes, se você tiver um padrão mais baixo, por que é importante verbalizar? Isso eu recebi orientação até pelo trabalho de cura que eu faço às segundas-feiras. Muitas vezes eles estão numa frequência que eles não conseguem nos acessar mentalmente. Então, se você verbaliza, eles conseguem ouvir o que você está falando. Mas acessar nem sempre o que você está pensando. Então, por isso é importante que você faça a tua prece, verbalizando mesmo, sabe? O teu pedido, a tua conversa. Mas começa a conversar. Eu falo muito sozinha. Quer dizer, sozinha. E o povo? E eu falo Eu assim, faço. vou falar com o meu mentor agora. Aí eu falo, fico meio falando assim, aí o povo olha na minha cara na rua e fala, ixi, esse aí é maluco. Esse aí. Doido. Mas funciona. Funciona. E, não, a verdade é que você vai fazendo isso sempre, aí você começa a ter mais conexão. Sim. Aos pouquinhos, não tem outro jeito. É assim, com o tempo, e você estabelecendo, você falando mesmo, e criando esses códigos. E aí você vai tendo.
você vai percebendo isso, pô, não é possível, isso não é coincidência, tem algo mesmo aí nisso. Aí você cada vez mais vai fortalecendo o relacionamento de vocês. Vamos dizer, o meu mentor, o dia que eu queria saber o nome dele, antes de dormir eu falei, quero saber seu nome hoje. Você tá me enrolando. E veio o nome. Em um sonho. Então. Certinho, Meire. Assim, certinho. Eu falei, olha aí. Deixa eu te perguntar nome. Veio certinho o nome. E eu acho que em um outro sonho ele apareceu meio que de costa, sabe? Uhum. Se mostrou meio de costa. Vou me mostrar e não me mostrar. Né? Mas funciona mesmo. Essa sua dica aí. Super dica. Aí, galera, super dica essa. Que funciona mesmo. Dá certo. A pessoa também tem que querer, né? É. Tem essa também. Não pode ir muito na dúvida. Será? Vai tem que estar aberto, né? Fácil. Tem que estar aberto, porque eu vejo que muita gente vai na dúvida ou vai meio que querendo desacreditar do negócio. Uhum. Né? Eu acredito isso. Eu acho que você tem que ir de coração aberto. Verdade. E que nem você falou, e conversar. Conversar. Galera, tem perguntas para a Meire aí? Hein? Depois vocês falam que eu não leio a pergunta de vocês, hein? Eu já daqui a pouquinho estou virando abóbora. Eu vou um tempo, vai dando sono. Não, então. Já vou encerrar aqui. Então manda as últimas perguntas aqui para eu encerrar, gente. Depois da meia-noite, então nem adianta. Opa. Voltou o som? Peraí. Aí, voltou o som. Aí. Entrou... Eu falei que ia virar abóbora, é que entrou uma ligação. Eu esqueci de tirar aqui o... Mônica mandou uma pergunta. Mônica, manda de novo. Manda a pergunta de novo, que deve estar lá em cima, não devo ter visto. Quem mandou já, e eu não fiz, manda aqui de novo. Porque eu vou fazer as últimas perguntas para Meire, porque senão vai virar abóbora aqui. Vou virar abóbora. Manda aí, Mônica, de novo aí pra gente. Geralmente eu começo um pouquinho mais cedo. Mas é porque eu também estou acordando muito cedo. E agora eu vou sempre dormindo... Vai dando 10 horas, nem sei que horas são agora. Agora, 10h30. Então tá na hora do soninho, eu já começo a ficar meio lesada. Então tá. Vou fazer mais 2 últimas perguntas, gente. Marcel que entrou agora, quiser mandar, mas sempre tem umas perguntas boas. Umas 3 perguntinhas pra gente encerrar. Então eu vou mandar da Mônica. Ela tá perguntando aqui se você já teve projeção com o povo cigano. Já tive projeções bonitas com o povo cigano, sim. Que me acompanha também, eu também tenho todo o trabalho, já tive uma reencarnação no meio deles, então eu tenho uma forte ligação com eles. Da hora. Tem bastante gente com uns relatos bonitos, né, com o povo cigano. Né? A Hilda, nossa mascote do chat, mandou aqui, se você pergunta sobre ver o horário 11h11 com frequência. Então, é uma sincronicidade para muita gente estar se conectando, uma forma da espiritualidade te chamar para o despertar, né? É um código, tudo são códigos que são estabelecidos. Então, quando um já percebeu que isso aí vai passando uma pessoa para outra, e na maioria das vezes significa isso mesmo, é um despertar. É a espiritualidade te chamando para essa sincronicidade, tem algo aqui, e aí você já começa a pesquisar, já começa um chamado mesmo. Boa. Então é o seu chamado, hein, Hilda? Ficar ligado aí nos sinais, né? Ficar ligado nos sinais. Fica ligado nos sinais. E geralmente a gente começa a ver muito isso, a gente começa a receber também recados do lado de lá. Então fica atento, assim, às frases que vão surgir para você, as palavras. Quando você tiver em dúvida, abre um livro que vai vir ali uma resposta para você. Então,
a espiritualidade está tentando te comunicar e te despertar mesmo para o lado de lá, né? Para você entender que esse mundo espiritual todo. Isso. Mandar da Angélica. A pergunta para mim é como saber se ajudamos no astral enquanto estamos em projeção. Como saber? Oi. Aí, oi, voltou. Porque as pessoas já estão tentando. Eu esqueci de colocar no Não Perturbe. Está todo mundo tentando entrar em contato comigo aqui. Daqui a pouquinho eu tenho que. Senão ficam preocupados. Tá. Dentro da ligação da minha mãe também, que a minha mãe quase não me liga, então tem que ver o que houve. Então, vamos fazer só essa e mais uma e pronto. Não, então essa foi o como como saber se ajudamos no astral enquanto estamos em projeção. A gente lembra, às vezes rememora, vem uma sensação boa, você acorda com uma sensação gostosa, assim, de poxa, eu me senti útil, sabe? É um sentimento mesmo, de que você fez algo bacana do lado de lá. Às vezes você não rememora tudo, mas esse sentimento vem. Você acorda com essa sensação. E geralmente as pessoas que ajudam do lado de cá, ajudam do lado de lá, tá? É continuação. Não adianta você só, eu quero ajudar do lado de lá, não. Começa a ajudar do lado de cá, que aí a espiritualidade vê que você é uma ferramenta bacana, que você gosta de ajudar, e aí te arrasta para o lado de lá para você trabalhar também, né? Isso, verdade. Vou fazer a última pergunta aqui, viu, gente? Para encerrar a nossa live, que é do Márcio. Os centros de Umbanda trabalham no resgate de espíritos mais densos antes de ir para um hospital ou colônia mais sutil. Ih, Meire caiu? Peraí, vamos ver se ela vai voltar, gente. O pessoal tá mandando mensagem para ela lá. Enquanto isso, vamos ver se ela volta. Vocês estão curtindo a live, gente? Foi papo bacana. Galera, entra no... Quem quiser conversar, trocar uma ideia sobre os... Peraí, eu acho que ela tá voltando. Voltou. Pronto, voltou. Eu tive que atender e falar que eu estava na live. Senão a pessoa fica insistindo. Consigo. Entendi. Então, só a última pergunta aqui do Marcião. Os centros de Umbanda trabalham no resgate de espíritos mais densos antes de ir para um hospital ou colônia mais sutil? O espírito começa aqui? Não entendi ali. Ele perguntou se os centros de Umbanda trabalham no resgate de espíritos mais densos antes de ir para o hospital ou colônia mais sutil. Deve ser o hospital colônia do outro lado, né? A Umbanda ela trabalha ajudando muita gente, né? Então, às vezes, eles fazem resgate, até porque eles têm condição de trabalhar em lugares mais densos mesmo. Então, é feito esse resgate, mas sempre respeitando a vontade. São espíritos que pedem ajuda, e aí muitos trabalhadores da Umbanda conseguem acessá-los e levar mesmo para fazer depois um trabalho de recuperação nos hospitais, nas colônias. É bem comum isso acontecer. A Umbanda e diversas outras casas, mas a Umbanda tem essa frente aí de trabalho, né? De trabalhadores para fazer isso. Legal. Bem, obrigado, Dão. Obrigadão pela presença aí, que eu sei que já tá tarde para você, né? Passou um pouquinho do seu horário, mas obrigado por ter aceito. Agradeço, ter batido um papo com a gente. Espero ter ajudado, espero que tenha trazido um pouquinho aí para vocês aí de ajuda, né, na caminhada de vocês, viu? E vamos fazer de novo, hein? Mais para frente. Vamos sim. É só você falar que aí a gente marca, tá? Foi um prazer. Beleza. E você quer deixar suas redes aí para a galerinha que quem tiver a fim de seguir? Quem quiser seguir, tem o Instagram lá, o Meire J. Costa, o canal também é o Meire J. Costa no YouTube, tem bastante conteúdo lá para vocês tirarem dúvidas de mediunidade, espiritualidade, projeção astral,
Tá? É o Meire J. Costa no YouTube e o Instagram Meire J. Costa também. Vai ser um prazer encontrar vocês lá. Isso aí. Então, brigadão, viu, Mê? Eu que Uma agradeço. boa noite para você e bom descanso. Obrigadão A gente se fala. Tá? Beijão. Tá. Beijão. Tchau. Galerinha, obrigado pela presença de todos. Vocês foram demais. Brigadão mesmo. Galera que não é inscrita, se inscreva aí para dar uma força pro Black. Vamos chegar a 5 mil inscritos. Vamos correndo assim para os 5 mil inscritos. Estamos quase chegando nos 3 mil. Então se inscrevam aí no canal. Se inscrevam no canal de corte também. E quem quiser participar da nossa campanha para ajudar o canal a continuar existindo e o projeto, galera, o link está aqui na descrição e aqui no chat explicando tudo, o regulamento. Essa ajuda é muito importante para o canal, por favor, quem puder dar essa força, só entrar no link aqui no chat ou na descrição, tá o regulamento explicando certinho. E quem participar vai concorrer a camisetas e canecas do canal, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, tamo junto. Quem quiser trocar uma ideia lá no grupo aberto do Telegram, na descrição tá o link. E é isso. Amanhã vamos ter Gevaer, grande cara da ufologia. Grande cara da ufologia. Certo? Dono da revista UFO. Amanhã a gente vai conversar sobre aliens, extraterrestres. Eu sei que vocês gostam disso também. Sei que vocês gostam. Então, amanhã, só que amanhã vai ser às 8 horas, galera. Às 20 horas. Tá bom? Às 20 horas a live amanhã. Tamo junto. Beijo do Black. Obrigado a todo mundo que participou. E é nóis.